No dia 28 de abril de 1969, uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virgínia matou 78 mineiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu a data como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Aqui no Brasil, a data foi instituída em 2005. A advogada Isabela Ferreira e Flávio Peralta, que tem uma história de superação após sofrer um acidente do trabalho, vai contar pra gente o que aconteceu. Na verdade, obrigada, bom dia, vocês terem vindo. Você sofreu um choque elétrico, é isso? Exatamente. Bom dia, agradeço essa grande oportunidade. No dia 21 de agosto de 1997, eu fui fazer uma troca de um transformador. Você trabalhava onde? Trabalhava numa empresa terceirizada. Tá. E eu era responsável pela parte da alta tensão. E quando eu cheguei para trocar esse transformador, eu encostei a escada, subi e ali eu tomei essa descarga de 13.800 volts. 13 mil. Isso. É muita e ali coisa. eu fiquei pendurado ao poste. Aí começa a ver o socorro, o bombeiro Hélio Pava teve muita coragem que ele subiu em cima da escada e me tirou lá de cima. E eu cheguei praticamente quase morto na Santa Casa de Londrina, né? Chamaram até um padre para fazer extrema unção. E aí depois de 10 dias só que eu voltei, né? Fiquei 10 dias na UTI, quando os médicos perceberam que não tinha mais chance. Ou eram meus braços ou era a minha vida, né? E aí essa parte ficou por conta do meu pai e da minha mãe, né? De decidir? De fazer a opção? De ter a opção. Então, você imagina, um pai e uma mãe não tem opção. Eu agradeço meu pai de coração hoje, minha mãe também, por ter tido essa atitude. E quando meu pai e minha mãe teve essa atitude, eles foram lá e assinaram a autorização. Então, hoje eu sou amputado do braço da direita, que eu não tenho mais cotovelo. Tá. E aqui no meu braço da esquerda, eu sofri amputação também. E aqui eu tenho cotovelo. Tá? Só que na direita é mais difícil para colocar, porque não tenho cotovelo. E aqui, porque sobrou um pedaço de cotovelo depois de várias e várias cirurgias que eu tive que fazer. Depois disso, você acabou tirando uma lição de tudo isso que aconteceu? Depois, hoje, né, às vezes as pessoas reclamam hoje que estão em casa, tal, cuidando da saúde. Eu fiquei praticamente quase mais de 3 anos para se recuperar. E depois que eu comecei a se recuperar, eu percebi que eu tinha cometido um erro. Né? Eu cometi um erro por quê? Porque eu não usei os IPI. Hoje está todo mundo falando de IPI na televisão. Antigamente ninguém sabia o que era IPI. Hoje todo mundo sabe que é equipamento de proteção individual. E como eu não usei, aí eu pensei comigo, o que eu poderia fazer para poder ajudar as pessoas? E quando eu percebi que eu contei minha história em Curitiba pela primeira vez, não foi fácil, foi difícil, porque falar de coisa boa todo mundo quer ouvir, mas de coisa triste ninguém quer ouvir, exato. Né? Só que aí, quando eu conto a minha história, sabe qual é o meu maior prazer? Que eu recebo abraços, eu recebo aplausos, por quê? Porque eu prefiro que a pessoa esteja ali ouvindo a minha história do que ela passar o que eu vou passar o resto da minha vida. Exatamente, serve como uma lição. E eu sei que você acabou virando palestrante, tem mais de 1.600 palestras ministradas no Brasil e em outros países. Exato, eu já fui parar na Colômbia, eu comentei com ela aqui que eu fui na África. Eu nunca recebi tantos abraços da minha vida como eu fui em África, Moçambique. Agradeço pelo carinho do pessoal. E um detalhe, eu fui sem cobrar nada. Só me pagaram a despesa. Eu fui com meu coração aberto para quê? Para que as pessoas escutem a minha história e olhem para mim e falem, não quero ser igual o Flávio Peralta. Não precisa passar por isso, Não, né? de jeito nenhum. Você passou para dar lição para muita gente, Isso. A gente demora para descobrir qual é a nossa missão aqui, mas devagarzinho a gente vai descobrindo, né? Com certeza. E dando valores em coisas que a gente não dava, né? Isabela, eu acho que é muito importante, com esse exemplo do Flávio, a gente poder falar da importância do uso dos equipamentos de segurança, né? Não, é inevitável. Agora, isso parte das empresas? É obrigatório as empresas fornecerem, as empresas exigirem que os funcionários usem? Como é que é? Sim. Na realidade, a regulamentação no Brasil, Sara, ela vai funcionar, ela acontece desde a da CLT, né, que já tem a delimitação de algumas normas de prevenção, e temos normas regulamentadoras específicas, que são as chamadas NRs. Então, atualmente no Brasil, nós temos 36 normas regulamentadoras, que vai tratar aí especificamente de cada setor, seja da economia ou da atividade específica. Tá? Então, para fornos industriais, tem um tipo de norma, enfim, cada setor aí, exatamente. Tá? E como até a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a importância da preservação, que essa importância parte da empresa, né? Então, hoje nós advogamos na área trabalhista, então tem toda uma assessoria por trás da empresa, né?
porque são várias normas, 36 normas, né? É complicado ali do empregador, principalmente pequenas empresas, de estar ciente, enfim. Então, esse seria o papel do advogado. Né? Exatamente. Só que essa prevenção, ela parte também, e essa conscientização, que é o que o Flávio trabalha muito, parte do próprio empregado. Então, a empresa está ali, ela tem o papel de não só de prevenir, mas como de fiscalizar. Então, ali, não adianta você só entregar o equipamento de proteção para o trabalhador não e vai não fiscalizar. Usar, né? Exatamente. Ou não usar da forma correta também. Exatamente. Né? Exatamente. E é uma própria atitude da empresa de se precaver também. Né? Então, não adianta eu só entregar o fornecimento, fornecer ali o equipamento e não cobrar, porque, eventualmente, você pode entrar com uma ação trabalhista, né? Aí informando que não foi entregue, e aí a empresa tem ela tem que ter essa cobrança, né? A comprovação de entrega, essa fiscalização. Mas isso também, o funcionário em si tem que estar consciente do uso, né? Porque no caso do Fábio, ele até recebeu algumas orientações, né? Mas às vezes ali na correria, o funcionário acaba, né, deixando de utilizar os equipamentos. Bom, a gente está falando de equipamento de segurança, mas eu consigo ver tão claramente paralelo ao que a gente está vivendo hoje, porque hoje a gente tem equipamentos de segurança para prevenir a proliferação do coronavírus. É como se fosse a mesma coisa. Sem dúvidas. Essas normas internas, seja municipais, estaduais, federais, que nós temos aí, que nós tivemos que nos adaptar, são medidas de prevenção, né? Existem algumas especificações e tudo mais, mas são medidas de prevenção. Né? Então, ali, a gente recebe bastante dúvida no escritório do que é realmente necessário. Então, os mercados, os clientes, aí, é necessário mesmo a utilização do álcool gel, da disponibilização de lavatórios. Então, assim, a gente percebe que também falta conscientização do empregado nessa questão, de realmente quer cumprir o que está na lei pela cobrança. E aí, né, em contrapartida, tem a questão da preocupação com o trabalhador, né? Flávio, curiosidade, o que aconteceu com você, o fato, foi um erro seu? Na realidade, o primeiro momento foi um erro meu, né? Porque eu estava cansado, eu não deveria ter feito aquele serviço, né? Os meus EPI estavam irregulares, eu estava com a luva furada. E eu não me preocupava nada um pouco nisso. Então, hoje, eu acabo contando as minhas histórias nas empresas para quê? Que a pessoa vá trabalhar logo cedo e ela volte para casa para poder dar um abraço na sua família, no seu filho, na sua filha que vai estar te esperando em casa. Então, por isso que eu conto a minha história. Porque eu acordei logo cedo e não voltei nunca mais para minha casa, né? E aí eu tenho que contar a minha história todos os dias para conscientizar as pessoas. E quando a empresa ela começa a se preocupar bastante com as partes da segurança do trabalho, ela não vai ter prejuízo, ela vai ter um lucro enorme. Com certeza. É um investimento que vale a pena. Perfeito. É um investimento que vale a pena. Está salvando vidas, né? Está salvando vidas. Eu sempre passei na frente de empresas e vi aquela plaquinha. Estamos há tantos dias sem acidentes de trabalho. Eu falava, que absurdo. Mas isso é muito real, isso é muito comum, né? Então, assim, a gente conta realmente os dias sem acidente. Na verdade, acho que esse número cada vez tem subido mais. Que fiquem anos sem acidentes de trabalho. Sim. Esse é o nosso objetivo, né? Sim, sem dúvidas. Há na verdade, contando, né, historicamente, aí, analisando os dados oficiais, tem uma preocupação maior, mas os números só crescem, né, em relação a isso. Porque, enfim, há uma negligência grande também por parte dos trabalhadores. Claro que aí são dois pesos, duas medidas em relação às empresas também. Mas essa preocupação, e por isso que é tão importante essa conscientização via palestras, é muito importante as empresas que contratam ou que convidam o Flávio, né, justamente para ele como empregado, né, ele já relatou que vários empregados se identificaram e tudo mais, porque o risco é ali, é iminente, né? Sim. Mas aí a gente acaba passando no dia a dia. Mas as empresas têm se preocupado bastante em relação à prevenção. Nós, assim, enquadramos várias empresas quanto à orientação, então a gente percebe essa evolução histórica, né? Mas em relação aos dados, infelizmente, a gente tem aí ainda existe, um aumento. Né? Ô, gente, tem um livro aqui, é seu, Flávio? Isso, exatamente. Você consegue mostrar, Micael? Olha só, gente, Amputados e Vencedores. Porque a vida continua. A vida continua. Isso. E é bem isso, né? Exatamente. Esse livro relata a sua história. Exatamente, isso. Esse livro eu já divulguei no Faustão, já que todo o Brasil. Eu deixo o PDF aberto no site para as pessoas usarem e abusarem. E ler. Isso. Maravilhoso. Parabéns Obrigado. pela sua história.
para o seu posicionamento de falar assim, não acabou por aqui. Ao contrário, está começando uma nova história e eu vou realmente usar essa história como exemplo para ajudar outras pessoas. Maravilhoso o seu exemplo de vida, sua missão. Tá, joia. Obrigado. Agradeço vocês duas aí. Obrigada, doutora, foi excelente também, Isabela, porque acho que é importante a gente mostrar isso, conscientizar empregadores e empregados, né? Acho que tem que ser uma via de mão dupla, todo mundo tem que ter essa consciência. E nós aqui também, nesse momento de Covid, também utilizarmos os nossos equipamentos de segurança, muito álcool gel e muita máscara, para a gente ajudar na prevenção. Exato. Obrigada, foi um prazer recebê-los. Eu que agradeço o convite, em nome do escritório Neto Martins Paula, a doutora Meire, eu que agradeço o convite aí para a gente poder falar de um assunto tão importante. Né? Obrigada, muito obrigada, Isabela e Flávio. Foi um prazer recebê-los aqui. Vamos para o intervalo? Não sai do intervalo, é rapidíssimo. Daqui a pouquinho eu estou de volta.